Nova tendência entre lojistas de Patos de Minas. O preto é a cor que predomina na fachada dos comércios do centro da cidade. Sabe aquele ditado, a primeira impressão é a que fica? Então, isso também funciona com as cores do estabelecimento comercial. A fachada da loja é a porta de visita, o primeiro contato do cliente com o seu negócio. Ela pode atrair atenção de forma positiva ou negativa, aproximando ou afastando possíveis consumidores. Existem alguns aspectos psicológicos que aumentam o poder de reconhecimento de uma marca. Entre elas estão as cores. Definir cores de fachadas é o primeiro passo para tornar a imagem mais atrativa. As cores permitem projetar ambientes confortáveis na visão do cliente e, quando usadas da forma correta, deixam o local mais agradável, podendo melhorar o ânimo das pessoas e, consequentemente, influenciar a decisão de compra. As cores possuem um significado e mudam as percepções humanas. A utilização de cores de fachadas pode auxiliar no aumento da produtividade, melhorar a rotina e favorecer o equilíbrio no estabelecimento. Em Patos de Minas, podemos observar a presença da cor preta em diversos estabelecimentos dos mais variados ramos comerciais. O preto acaba sendo uma união de todas as outras cores, remete à sofisticação, apesar de ser uma cor bem técnica, representa um tom de mistério e é extremamente indicado para áreas ligadas à arte. Proporciona um bom contraste com outras cores, podendo gerar um efeito bem bacana. O preto é muito utilizado em fachadas, em ACM fosco ou mais brilhante. Para entender um pouco desta tendência, o repórter Flávio Souza conversa agora com o publicitário Pedro Henrique Ferreira. Com você, Flávio. Agora sim a gente discute essa tendência das lojas de Patos de Minas com o publicitário Pedro Henrique Ferreira. Pedro, se transformou em uma espécie de boom as lojas de Patos de Minas, principalmente as localizadas no centro, terem aquela fachada preta. O que isso quer dizer, o que isso comunica e por que o nosso comerciante tem apostado nesse tipo de cor, nesse tipo de fachada? Então, o desenvolvimento estético, né, o padrão para a fachada de lojas, na verdade, com o uso do preto, é uma questão de psicologia das cores, né? O preto como fundo, ele dá destaque, ele dá um certo contraste com qualquer outra cor. Então isso é uma tendência para criar mais visibilidade, mais leitura em cima dessas fachadas e percepção da marca. Agora, uma outra coisa do preto também, ele remete à sofisticação, né? É uma cor que funciona bem em qualquer ambiente, em qualquer momento. Então usar o preto, na verdade, traz uma outra leitura para uma loja mais moderna, né? Para um acabamento diferenciado e traz um pouco de sofisticação também. Agora, não gera um certo distanciamento, Pedro, já que o preto passa essa condição de elegância, de sofisticação, para algumas lojas que inclusive têm uma pegada mais popular, não passaria essa imagem de distanciamento? Então, esse é o problema da tendência, né? Quando uma pessoa não busca uma ajuda profissional e ela segue uma tendência que ela está percebendo na loja ao lado, ou na loja da frente, ou que é uma referência visual que a pessoa agrada, ela não entende que isso pode afastar o público, né? Se a gente tem uma loja com uma pegada extremamente sofisticada ou que passa uma diferença, né, do que é o público que frequenta, isso pode gerar um problema. A gente já percebeu isso não só em lojas, não só no varejo, mas até mesmo em escritórios, prestação de serviço. Quando a gente tem um ambiente que é muito sofisticado, se o público não condiz, né, se é um público mais simples, que gosta de uma coisa mais informal, isso pode gerar um distanciamento, sim. Agora, para a gente finalizar, é importantíssimo conhecer um pouco de marca, conhecer um pouco de negócio, para não utilizar uma cor que não vai combinar, que não vai atrair o público, né, Pedro? Essa ajuda profissional que você citou agora há pouco, ela é imprescindível. É sempre importante entender o seguinte, a gente cria um espaço comercial não para nós que somos donos, a gente cria para o público que a gente quer acessar. Então, se é um gosto pessoal, você tem que analisar o seguinte, eu faria parte do público, eu compraria na minha loja, eu sou a pessoa que gosta do produto que é vendido, então isso vem de uma ajuda profissional. É interessante procurar fazer isso de uma forma profissional para evitar aí perder o público ou até mesmo baixar um pouco a atratividade do ambiente comercial. Este é o publicitário Pedro Henrique Ferreira, Dilson, Sabrina.